Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para louvar a Deus e agradecer Ele pelas bênçãos que Ele tem nos preparado, né? Com toda essa pandemia que vive o mundo, Ele tem nos guardado e nos livrado. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias no seu lar aí, onde vocês estiverem, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos só o 9, só o versículo 10 e o 11, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, quero deixar esses dois versículos para a igreja, para os irmãos. Sabemos que nesse tempo, muitas das vezes, né, nós deixamos nossas mentes, coração vacilar, mas que possamos, como diz esse versículo, estar firme, né? Ficar firme na presença de Deus, lutando, resistindo a cada dia, né? Para que possamos, assim, estar enfrentando o inimigo, né? De forma que Deus possa estar sempre presente do nosso lado. Vamos fazer uma oração nesse momento. Deus de amor, Deus de graça, colocamos diante de Tua presença neste momento, ó Deus, agradecendo já desde já, por estarmos aqui na Tua casa, Te louvando, através desta live, chegando nos lares de cada irmão, de cada irmã. Não sei, ó Pai, não conheço a cada situação que passa na vida de cada irmão, mas sabemos, ó Deus Santo, que são tempos que estão ruins para todos os Teus servos, aqueles que não servem a Ti também, mas sabemos, ó Deus, se colocarmos nossos joelhos no chão, se colocarmos diante de Tua presença, ó Deus Santo, Tu entrarás com a providência e assim, ó Pai Santo, terá o melhor para cada um. Eu creio, ó Pai, que tem sempre, ó Deus Santo, o melhor para os Teus servos, para aqueles que se colocam diante de Ti, diante de Tua presença. E eu sei que os Teus irmãos que estão nos lares nesse momento, estão diante de Tua presença, ó Deus Santo, clamando por este mundo, clamando por esta terra, ó Deus Santo. Em nome de Jesus, somos gratos por tudo que tem feito em nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, ó Deus Santo, e que tem feito também, eu creio que na vida de cada irmão. Amém, ó Deus Santo. Nesse momento agora eu quero estar entoando dois louvores e que possamos juntos louvar a Deus. Aleluias. Foi tão triste ver o Teu olhar, a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, Te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de Ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantiu vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de todo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador.
Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantiu vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo redimiu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de todo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluia. Que nessa noite você possa declarar que Jesus é o teu Rei, o teu Salvador. Amém? Aleluia a Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Que a sua vida possa ser para o louvor do Senhor. Aleluias. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e
nossas vidas realmente seja para o louvor e honra e glória do Senhor Jesus. Que aonde quer que você esteja, que Deus possa estar alcançando a tua vida e possa sim estar restituindo tudo aquilo que o inimigo tem roubado. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, que bom mais uma vez estarmos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Hoje chegamos ao capítulo 5 dessa carta tão preciosa. Mas, como sempre, vamos na nossa repetição. Como é que estão as suas raízes? Ontem nós tivemos uma chuva, né? Esses dias aí tem chovido. E aí, quando chove, eu penso, as árvores, as plantações estão sendo ali tratadas com essa chuva. E como é que está as suas raízes? Você tem feito chover para que elas possam estar hidratadas, irrigadas? Você tem se alimentado, tem se preparado, tem cuidado das suas raízes? Não é só nesse momento do culto, de estudo bíblico, que você cuida das suas raízes. É em casa, no seu particular, na sua hora silenciosa, que você alimenta suas raízes, que você fica fortalecido contra as tempestades, contra os ventos fortes. E, ultimamente, o que mais nós temos vivido são ventos fortes. Nós precisamos, cada dia mais, de conselhos, nós precisamos de compartilhar, nós precisamos de uma palavra amiga, de um abraço amigo. E essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que nós estamos estudando, ela poderia ser chamada 101 conselhos bíblicos. Porque Paulo ele está instruindo Timóteo como abordar os diferentes grupos dentro da igreja. Nós já falamos nos outros capítulos, né, sobre vários conselhos que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, que serve para mim e para você também. Mas no capítulo 5, Paulo está instruindo mesmo Timóteo como que ele vai instruir determinados grupos dentro da igreja. Como ele vai tratar aqueles membros do corpo de Cristo que estão em pecado, que precisam ser exortados. Então, por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5. E agora nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, que diz assim. 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Vamos orar, amados? Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor a rica oportunidade que o Senhor nos dá de ter a Tua palavra nas nossas mãos, de poder parar as nossas atividades, mergulhar no ensino da Tua palavra, estudando, meditando de tudo aquilo que o Senhor deixou para nos instruir. E agora, Deus, nesse momento, chegando no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, nós queremos aprender, juntamente com toda a igreja, com o corpo de Cristo que tem nos acompanhado, queremos aprender as instruções, os conselhos que Paulo deu a Timóteo e que ficaram aqui escritas para que nós também possamos aprender juntamente com eles. Por isso, Deus, fala conosco nessa hora. Nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos pensar no cuidado com os outros. O apóstolo Paulo começa o capítulo 5 aí, dando instruções a Timóteo de como ele deve aconselhar e como confrontar os diferentes membros da igreja. E Paulo usa nesses 2 versículos 2 palavras que chamam a nossa atenção. Ele fala, a primeira palavra que ele usa aí é repreender. E a palavra repreender, ela vem de uma palavra grega que significa um tom pesado, um tom severo, que literalmente significa golpear. Olha bem que coisa forte. Mas não é golpear com um soco, não. É golpear, metaforicamente, opa, quase não saía, é golpear através de palavras.
Isso mesmo. Então, Timóteo, ele deve respeitar os fiéis, ele deve respeitar o corpo de Cristo, os irmãos da igreja. E não importa qual a idade dele, não importa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é novo, se ele é velho. Ele deve respeitar e ele deve exortar, golpear com palavras, como que eles fossem membros da sua família. Então, o conselho de Paulo é para que Miriane exorte as pessoas como fosse da sua família. É para que Marcos, para que João, para que Paulo, para que a igreja, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam uma vida de piedade, eles devem repreender aquelas pessoas que estão precisando de repreensão, que estão em pecado, ou exortar aquelas que estão caminhando por caminhos tortos, mas em amor. Como é que você cuida de um membro da sua família? Como é que você chama a atenção, você que é pai, que é mãe? Como é que você cuida daquelas pessoinhas lá na sua casa? Como é que seu filho lá, ele faz algo de errado, você já vai lá e desce a vara antes de conversar? Não é assim. Então, a Paulo está falando que nós devemos cuidar dos irmãos, das pessoas que convivem conosco na igreja, como nós cuidamos da nossa família. Ok? Mas eu gostaria que você também pensasse. Observa aí. Como é que você usa com as palavras, com aquelas pessoas na igreja? Às vezes os irmãos te procuram, ou no culto, ou nesse momento que estamos vivendo, né, sem culto presencial, elas te procuram para confessar algum pecado, para pedir alguma ajuda, e aí você fala o quê? Está vendo? Mas é isso que dá. E aí joga na cara o pecado? Não é essa a instrução. Nós não estamos aqui para repreender ninguém com palavra rude. Nós não somos a palmatória do mundo. Então, pense muito bem nisso. E mais uma vez eu friso, você que é pai, você que é mãe, cuidado com a forma como você usa as palavras com os seus filhos dentro de casa. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa aí nesses versículos é a palavra exortar. Exortar significa botar o dedo na cara de alguém e falar tudo que ela tem feito de errado? Não, não é. A gente vê muito essa atitude por aí. Mas exortar não é isso. Exortar é você caminhar ao lado de uma pessoa. Para quê? Para ajudar essa pessoa com a intenção e o propósito de ver essa pessoa se fortalecer. Eu estou vendo que meu irmão está fraco. Eu estou vendo que meu irmão está precisando de uma ajuda. Eu vou lá e botar o dedo na cara. Ó, você está assim porque você fez isso. Não, meu querido, eu não vou ajudar. Eu só vou colocar ele mais no buraco. Então, eu vou exortá-lo. Vou andar junto com ele com a intenção de fortalecer o meu irmão. Eu me recordo que, algum tempo atrás, uma jovem da igreja me procurou e veio confessar o seu pecado. A minha vontade era realmente de botar o dedo na cara. Mas não é isso, é amor. Exortar é você amar, é você cuidar. Você vai repreender, vai mostrar que a pessoa está errada. Mas lembrando sempre que nós aprendemos com o Senhor Jesus, que nós odiamos o pecado. Mas nós amamos o pecador. Mas Paulo, ele ainda traz aqui, nesses 2 versículos, uma palavra de advertência para mim e para você. E lógico, ele escreveu para Timóteo, mas a gente já toma posse. Ele fala da pureza. Isso mesmo. Quando ele menciona que nós devemos como nós devemos tratar as mulheres mais jovens, ele está falando ali da pureza. E essa exortação que Paulo deixou para Timóteo era justamente para que Timóteo tivesse cuidado em relação à pureza sexual. Nós devemos ter muito cuidado quando formos exortar as mulheres, principalmente as mulheres mais novas. Ter muita sabedoria. Homens cuidando de mulheres. Homens mais velhos ali, cuidando de mulheres mais novas. Nós precisamos fugir da aparência do mal. E Paulo, ele deixa bem claro, porque ele diz assim, a autora do livro, né, do livro que o nosso devocional é baseado, ela diz algo muito interessante, que ela fala o seguinte: quando nossa atitude e nossas ações para com os membros da igreja do sexo oposto se baseiam em motivos piedosos, a suspeita de intenções inconvenientes é praticamente nula. Então, nós devemos ser cuidadosos, cautelosos. E o que é esses motivos piedosos que ela fala? É o fortalecimento. Se eu estou
cuidando de uma jovem aí, para fortalecer, é um motivo piedoso. Para encorajar essa pessoa, é um motivo piedoso. Eu vou auxiliar, vou dar conforto, motivo piedoso. Então, eu preciso ter cuidado. Por isso que nós devemos, como cristãos, nós devemos buscar a piedade. Nós devemos nos certificar da forma correta, da forma como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos o sexo oposto, como nós tratamos, o Paulo fala, você tem que tratar as mulheres mais velhas como se fosse a sua mãe. Como é que você trata a sua mãe? Você tem que tratar o homem mais velho como se fosse o seu pai. Como é que você trata o seu pai? E como é que você trata o seu irmão? É a maneira como você tem que tratar os jovens da igreja, os homens jovens da igreja. Como que você trata a sua irmã? É assim que você tem que tratar as mulheres mais novas. Mas não esqueça nunca, nunca nós podemos esquecer, que, mais uma vez eu repito, o Senhor Jesus nos ensinou que nós amamos o pecador, independente do que ele tenha feito. Nós odiamos o pecado, mas amamos ele. Então, nós precisamos ter sabedoria para cuidar dessa pessoa, para ajudar essa pessoa, para que a gente possa realmente ver o corpo de Cristo crescendo, para que a gente possa olhar lá na frente e falar, uau, olha por tudo que eu passei, olha o que eu aguentei. Como foi difícil, chorei tanto. Ai, como... Eu olho, às vezes, para algumas jovens que eu cuidei, e quando eu olho hoje que estão firmes, eu falo, valeu a pena, né? Eu cuidei de uma menina lá na igreja, ela tinha 16 anos na época, eu dormia na casa dela praticamente a semana toda, para fortalecer, para encorajar. É muito gratificante. Naquele momento que você está vivendo, às vezes pode vir até como um fardo, como peso, mas aí você tem que orar e falar, Deus, eu amo o pecador, eu não gosto do pecado dela não, mas eu estou aqui para ajudá-la, eu estou aqui para fortalecer. Mas a gente só vai conseguir ter essa prática, fazer isso, usar bem as palavras, repreender com amor, exortar com amor, com cuidado, quando a gente entender mais um ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, Mateus 12, 34, ele nos ensinou uma coisa muito, muito linda. E eu lembro que quando eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. Ele ensinou que a boca fala o que o coração está cheio. Então, como é que está o seu coração? Como é que está as suas palavras com os outros? Como é que você trata as pessoas que convivem com você ali na igreja? Como é que você cuida dos irmãos que estão chegando na igreja? Eu penso muito, quando eu leio sobre como tratar, né, os outros, eu penso muito em quem trabalha com adolescente. Não é fácil. Mas você precisa lembrar que eles querem apoio, que eles precisam ser encorajados. Ele precisa de alguém para exortar, para andar lado a lado com eles, ensinando a fazer o que é certo, ensinando a fazer a vontade do Senhor. Então, que tal agora? Eu sei que você está aí em casa, né, acompanhando o culto, aí, o nosso culto de quinta-feira online. Que tal agora você parar um pouco e examinar o seu coração? Como é que está o seu coração em relação aos outros? Como é que você pensa em relação aos outros? Você ama os outros? Ah, não, missionária, eu amo quem me ama. Ah, eu amo quem me procura. Nos últimos dias, eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu ainda não descobri. Mas tem alguma coisa rolando aí nesse mundo virtual, porque muitas pessoas têm compartilhado a mesma frase. Elas têm colocado assim, eu parei de te procurar porque você não me procura mais. Não sei se vocês já viram aí. Algumas estão de um jeito diferente, mas com o mesmo objetivo. Querendo dizer que eu só vou procurar você se você me procura. Ah, é o seu aniversário hoje, só vou dar parabéns se você deu no meu. Cristão falando isso? Por favor. Como é que você ama as pessoas? Como é que você demonstra esse amor? Como é que você cuida? Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. E se estamos aqui hoje, é porque alguém poderoso, alguém que é soberano, alguém que é perdoador,
nos salvou, nos redimiu e nos deu essa oportunidade. Então, nós devemos retribuir, amando aos outros. E você ora pelos outros ou simplesmente não? Cada um cuida de si. Você precisa orar pelas pessoas, orar pelo corpo, pelos irmãos da igreja. Você respeita os outros ou você também não está nem aí? Não, eu chego na igreja, eu sento logo aqui na primeira cadeira e eu nem preocupo quem está atrás de mim. Às vezes eu fico lá me mexendo e prendo o cabelo e solto o cabelo e pego o celular. Está atrapalhando quem está atrás de mim, eu não estou nem aí, não estou nem respeitando. Ou então também, eu não estou nem aí. A pessoa me procura, eu não falo do jeito que eu quero, falo se eu quero. Precisamos respeitar os outros. E você consola os outros? Eu soube que uma irmã perdeu o marido. E aí? Faz parte da vida, né? A gente sempre vai perder alguém que a gente ama. É assim? Nós precisamos consolar os outros. A Bíblia nos ensina que a gente deve chorar com os que choram, rir com quem ri. Então, a gente precisa. E você tem edificado os outros? Ou, simplesmente, você vive sua vida, paga suas contas em dias, ou às vezes nem paga, né? E não estou nem aí para o outro. Eu só cuido de mim. Porque eu sou importante, porque eu preciso, porque tudo eu. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo começa o capítulo 5, chamando a nossa atenção com cuidado com os outros. Cuide dos irmãos da sua igreja. Você tem algo para passar para eles. Não olhe só para você, não olhe só para o seu umbigo, não olhe só para as suas necessidades. Olhe para o próximo. Cuide do próximo. Ame ao próximo como você se ama. Há exatos 21 anos atrás, uma grande amiga minha, uma amiga de infância, ficou viúva. Ela é um pouco mais velha que eu, coisa de 2, 3 anos. E de uma forma um acidente muito trágico, né? Ela perdeu o marido dela. Ela tinha acabado de ter neném, o terceiro bebê. Ela ganhou o bebê na sexta-feira, no domingo teve alta do hospital. Eu estava na hora na casa dela, o marido levou ela do hospital, deixou ela, tudo direitinho, almoçou e foi para a fazenda. No meio da estrada, o carro estourou os 4 pneus e ele morreu na hora. E aí veio toda aquela dificuldade. Uma menina jovem, com 3 filhos, operada, né, na cama, porque tinha feito uma cesariana, tinha ligado para não ter mais filhos. E aí essa notícia, como dar essa notícia? Como cuidar de um bebê recém-nascido? Como cuidar de uma criança de 3 anos? Como cuidar do outro de 7 anos que estava com o pai e teve um traumatismo craniano, estava na UTI? Então, nesse momento, eu me vi como, não apenas como amiga, como a gente se considera como irmãs, mas eu me vi naquele momento como a igreja de Cristo. Ela não congregava na mesma igreja que eu, mas eu me vi como a igreja de Cristo. E ali eu entrei para realmente ajudá-la, para apoiá-la, para estar junto com ela, fazendo ali o papel da igreja, de cuidado, de consolo, de amor, de exortar quando era preciso também. A ideia de ficar viúva não é boa, né? Ninguém imagina um dia, eu vou ficar viúva, eu vou sofrer, vou chorar. Não, gente, não é legal, não é agradável. Mas, infelizmente, as estatísticas das companhias de seguro diz que eu anotei aqui, gente, o percentual, 80% das mulheres vão sobreviver aos seus maridos. Ou seja, muitas viúvas existem por aí e muitas viúvas ainda vão aparecer no nosso meio. E Paulo, ele escreveu aqui essa carta, nessas orientações para Timóteo, no ano 63 depois de Cristo. Nessa época de Paulo, as mulheres que ficavam viúvas, elas não tinham nenhum apoio. Como assim? Hoje, as mulheres que ficam viúvas, elas têm algum recurso financeiro. Um seguro de vida, uma pensão. Existe um apoio para ela nessa área. A minha amiga teve esse apoio. Mas as mulheres, na época que Timóteo pastoreava, Éfeso, elas não tinham esse apoio. Então, elas viviam... Aquelas que não tinham a família para ajudar, elas viviam totalmente à mercê dos outros, à mercê dos irmãos, à mercê da igreja.
Então, eu queria que você prestasse bem atenção agora. Que Paulo, nesses próximos versículos, ele vai começar a ensinar Timóteo como cuidar e de quais viúvas cuidar. Ele fala como cuidar das viúvas e de quais viúvas que deve cuidar. Então, vamos dar continuidade aí. 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ler agora o versículo de 3 a 10. Vamos lá? Diz assim a palavra: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Em 1 Timóteo, capítulo 5, queridos, Paulo começa a instruir sobre os cuidados com as viúvas. E quando ele diz a palavra honra, ele não está falando apenas de respeito. Porque às vezes quando a gente ouve a palavra honra, a gente acha que ela denota apenas respeito. Mas Paulo está falando também de ajuda material. Então, em seguida, Paulo identifica 2 tipos de viúvas. Aquela viúva que tem condições de ser amparada pela família e aquela viúva que precisa do amparo da igreja. Então, mesmo que a viúva naquela época não tinha um amparo que hoje as viúvas podem recorrer, naquela época as viúvas elas dependiam do amparo da igreja. A palavra de Deus nos garante que a igreja precisa ajudar essas viúvas, né? Essas pessoas que não têm o amparo da família. Mas Paulo começa falando da família, que a família ela deve ser a provedora natural daqueles parentes que enviuvaram. A família, ela precisa cuidar. Os filhos, os netos precisam demonstrar honra, cuidando dos seus pais, cuidando das suas mães, cuidando com carinho, com zelo. Eu vou ser bem sincera, algum tempo na minha vida eu falei assim, mas será que o filho tem mesmo a obrigação de cuidar do pai? Mas não precisa nem aprender muito. Não precisa nem se conhecer a Bíblia, porque quando eu pensava isso, eu não conhecia a palavra do Senhor. Não precisa nem se conhecer muito. Basta você entender o que é respeito, o que é amor. E aí você vai entender que nós, filhos, temos a obrigação, sim, de cuidar dos nossos pais. Nós, filhos, temos a obrigação, sim, de honrar, não apenas com respeito, mas com ajuda material. E a palavra de Deus nos diz que nós temos isso. E olha o que a palavra diz ainda. Paulo diz que quem não faz isso está pior que o descrente, porque o descrente tem essa prática, mesmo, como é que fala, gente, a palavrinha? Instintivamente, ele cuida. E quando eu li pela primeira vez esse versículo, eu me recordei da minha família. Há muitos anos atrás, eu ainda era criança, a minha tia ficou viúva, nova também, com 2 filhas pequenas e não tinha amparo nenhum. Porque o marido dela tinha oficina mecânica e não pagava INSS, nada disso. Então, ela ficou literalmente sem nada. E a primeira pessoa da família que se manifestou para ajudá-la foi o meu pai, que também não tinha o Senhor naquela época. Então, realmente, o descrente, eu vivi isso na minha casa. O descrente cuida da sua família. E por que o crente não vai cuidar? Ele diz que se você, que é cristão, tem alguém na sua família que ficou viúva, que está passando necessidade, você pode ajudar e você não está ajudando, e aí, meu irmão, nós precisamos.
precisamos cuidar da nossa família, precisamos honrar os nossos, precisamos olhar e falar, por que eu vou deixar para a igreja, se eu posso cuidar? Olha, no livro aqui que o nosso devocional é baseado, aqui na página 100, tem uma frasezinha curta, mas que eu acho muito pertinente, que diz assim, ó, para o poeta grego Eurípides, o pior pecado que alguém pode cometer é não cumprir o dever para com os pais. O seu maior pecado não vai ser a maledicência, não vai ser a mentira, não vai ser nem o egoísmo, vai ser a falta de honra, a falta de cuidado com os seus pais. Então, nós precisamos pensar nisso. Atualmente, como é que tem sido a sua vida em relação aos seus pais? Você tem zelado pelos seus pais? Pelos seus avós, você que ainda tem os seus avós vivos? E você que é casado, o seu sogro e a sua sogra? Eu confesso que eu acho muito feio quando alguém que é casado não trata bem a sua sogra, não está nem aí como ela está vivendo. Nós precisamos cuidar da nossa família. E você que é casada, se você não tem um bom relacionamento com sua sogra, você tem que pedir a Deus para que mude isso. Mas também não impeça o seu marido de cuidar. Porque, infelizmente, a gente vê isso também. E vê isso dentro da igreja. Você que é marido, ajuda a sua esposa a cuidar dos pais dela. A autora diz que ela e o marido dela, eles se planejaram para o futuro, para cuidar dos pais dela, para cuidar dos pais dele. E muitas pessoas dentro da igreja criticaram eles quando eles fizeram esse planejamento. O que você planeja para o futuro? De repente, hoje, os seus pais estão bem, conseguem morar sozinhos. Mas e aí, daqui 5 anos, daqui 4 anos? O que você tem planejado com seus pais, com seus sogros, com seus avós? Nós precisamos pensar, nós precisamos lembrar que nós somos testemunhas de Jesus aqui. Precisamos fazer aquilo que ele nos ensinou. Então, a igreja, ela tem o dever de amparar aquela viúva que é verdadeiramente viúva. A família que pode dar amparo para aquela viúva. E aquela que é verdadeiramente viúva, que não tem para quem recorrer, que resolve buscar o Senhor, orar e receber do Senhor as necessidades supridas, receber do Senhor tudo aquilo que ela precisa, é papel da igreja, sim, cuidar dessas mulheres. E Paulo fala de verdadeiramente viúva. E aí ele lista algumas características dessa mulher, que é considerada como verdadeiramente viúva. E que me chama muita atenção, que eu até marquei aqui e sublinhei, porque ele fala que elas eram inscritas. Gente, isso aí mostra que existia uma organização. Como é que está hoje, hein? Como será que funciona hoje o cadastro da nossa igreja? Será que eu sei quem é verdadeiramente viúva? Quem precisa do auxílio da igreja? Nós precisamos olhar os detalhes que tem nos ensinando aí. E aí Paulo fala, né, que existia uma referência, uma lista. E nessa lista tinha uma referência onde eram registradas aquelas viúvas que deveriam receber o auxílio da igreja. A primeira característica que ele fala que essa mulher tem que ter, na verdade ele usa a palavra qualificação, é esposa de um só marido. Aquela mulher que está viúva hoje, mas que quando ela foi casada, ela foi fiel ao seu marido, enquanto estava casada com ele. Então, é a primeira qualificação para que ela possa ser inscrita e receber o auxílio da igreja. Segundo, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Como nós vimos, esta é uma declaração muito abrangente a respeito da reputação, não só das viúvas. Nós já falamos aqui da reputação dos pastores, dos diáconos, da mulher. Então, nós precisamos olhar para as viúvas da igreja e olhar como é que essa viúva, ela está recomendada, o testemunho dela é um testemunho de boas obras? Então, aí vamos, está aqui, essa qualificação já foi, essa já foi, vamos ver se essa irmã vai estar qualificada aqui para ser inscrita, para que a igreja possa ajudá-la. E aí, então, o ventilador que está tão bom, irmãos, que está quente aqui. E aí eu quero desafiar você agora.
O que você pode fazer para se tornar um cristão de boa obra? Aí você vai falar comigo, mas eu não sou viúva, eu nem sou casada, eu sou homem. Mas muitas das qualificações, muitas das instruções, muitas das exortações do apóstolo Paulo, não é só para um grupo fechado de pessoas. É para todo cristão, todo aquele que busca uma vida de piedade. E ele diz, tenham criado filhos. Criar filhos é uma boa obra que a viúva piedosa pode se referir, deve realmente exercer essa boa obra. Ter criado os filhos dignos, filhos que conhecem o Senhor. E quando Paulo diz dessa boa obra aí, dessa viúva piedosa, ele não está falando apenas dos filhos de sangue. Ele está falando também dos netos, está falando daquelas que acolhem as crianças órfãs, dessa mulher que exerce, né, o amor, boas obras com o próximo. E você? Você acha que criar filhos para o Senhor é uma boa obra? Você tem criado seu filho para o Senhor? Ou não? Você nunca pensou nisso? Então você precisa, né, começar a pensar. Porque criar filhos para a boa obra, criar filhos para o Senhor, é uma atitude digna de todo cristão. É uma atitude digna dos mais altos louvores. Você precisa pensar nisso. Paulo diz ainda que exercitou hospitalidade. Significa que essa mulher era hospitaleira. A gente sabe que naquela época em que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, não existia hotel. Então, os cristãos que viajavam, vinham de suas cidades para outros lugares, eles dependiam da bondade de mulheres como essa que Paulo descreve, para que pudesse abrir a sua casa e te hospedar. E você tem feito isso ou não? Quando tem uma necessidade de hospedar alguém, às vezes até o próprio parente, você pensa 10 vezes antes. Meu Deus. Imagine, vou receber, não. Precisamos exercitar a hospitalidade. Você precisa aplicar essa boa virtude na sua vida. Paulo diz ainda, lavando os pés dos santos. Essa expressão, ela é praticamente literal, porque naquela época era um costume oriental, quando a pessoa chegava na nossa casa, lavar os pés, porque vinham naquelas ruas empoeiradas. Mas o Senhor Jesus também deu esse exemplo de humildade, porque Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ensinando para mim e para você a humildade. Então, nós precisamos aprender também que quando Paulo fala aqui do desafio de você, da viúva, verdadeiramente viúva, lavar os pés dos santos, ele está querendo dizer que ela é aquela pessoa que serve humildemente os outros. Você serve? Tem servido humildemente os outros? Ou você é aquele crente que só quer ser servido? Não, eu estou aqui, tá, dá uma aguinha, por favor. Aí está lá o pastor pregando, você está vendo que a voz dele está sumindo, está secando. Você é incapaz de levantar para pegar um copo com água. Eu falei aqui da água de uma coisa simples. Mas exemplos são vários aí. Então, nós precisamos ser aquele cristão que serve os outros de forma humilde. E Paulo diz ainda que ela socorria atribulados. Vamos lembrar que naquela época os cristãos eles eram perseguidos. Eles sofriam todo tipo de ataque, sofriam demais. Então eles precisavam de mulheres assim para socorrer, para cuidar. E hoje em dia? Será que você conhece alguém na sua própria igreja que está precisando do seu socorro? Que precisa do seu auxílio? Nós precisamos estar atentos, precisamos exercitar esse auxílio, precisamos cuidar dos próximos. E por fim o apóstolo Paulo diz, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, essa mulher praticava todo tipo de boa obra. Como é que você faz? Tem gente que, como eu, às vezes tem dia que não. Acorda de manhã e pega a agenda, né? Hoje, dia tal, dia 1º de abril, dia 2 de abril, vou fazer isso, isso e isso. No seu planejamento, quando você planeja o seu dia, ou sua semana, ou o seu mês, você pensa na prática de boa obra ou não? Ou simplesmente você faz aquilo que é do seu interesse? Você pensa
Você faz lá, você lista na sua agenda e fala assim, não, hoje eu vou procurar fulano de tal, porque ela está desaparecida, né? Ela sumiu, eu tenho que ver, ela pode estar precisando de alguma coisa. Ou então eu já até sei que alguém está passando por uma dificuldade. Eu vou lá e vou ver, não, quinta-feira eu não posso, mas sexta-feira eu estou livre. Então eu vou planejar sexta-feira aqui, visitar aquela irmã tal que está precisando de uma ajuda, de um auxílio. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, porque Deus nos chama para uma vida de boas obras. Queridos, se você quer buscar a piedade, buscar uma vida de piedade, então pratique as boas obras, porque buscar a vida de piedade é buscar as boas obras. Até aqui, nesses versículos do capítulo 5, né, de 1 Timóteo, nós vimos aqui atitudes, né, que as viúvas têm que ter para ser cuidada pela família, cuidada pela igreja. Vimos como nós devemos tratar os outros. E aí eu penso assim, pode até vocês não concordarem muito comigo, mas eu acho que muitos aí conhecem o desenho da Disney, A Bela e a Fera. Não conhecem? Então, um desenho muito antigo. Só que se você agora observar, nós já lemos os primeiros 10 versículos e vamos ler outros agora. Você vai pensar que o desenho da Bela e a Fera é muito mais antigo do que o lançamento da Disney. Como assim, Miriam? O que tem a ver? Até agora, nós vimos a Bela. O cuidado, o zelo, a viúva verdadeiramente viúva. Mas a partir de agora, nós vamos ver a fera. Presta atenção. Vamos ler agora os versículos, 1 Timóteo capítulo 5, vamos ler os versículos 11 a 16. Diz assim, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeitos, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Uau! Toda vez que eu leio esses versículos, eu penso naquela minha amiga que ficou viúva muito nova. A mãe dela falava, ela precisa casar de novo. Ela precisa criar os filhos dela, ela precisa de um pai para os filhos dela. Eu lembro que na época, por mais que eu tinha o Senhor, eu já trabalhava, mas eu ainda era um pouco imatura, e o marido dela era muito meu amigo, então eu ficava naquela, ai, para que vai casar de novo, né? Ele morreu, aquele romantismo. Mas quando eu aprendi esses conselhos de Paulo aqui, a mãe dela tinha razão, não é verdade? Por quê? Ela podia se tornar essa fera aqui, abandonar o Senhor. Se ela se comprometesse com o Senhor e depois voltasse atrás. Porque Paulo, ele está falando aqui, ele dá aqui algumas atitudes, porque a gente tem que observar o comportamento dessas viúvas, porque elas precisam ter um comportamento irrepreensível, ou seja, um comportamento sem falha. Não está falando de perfeição, não. Está falando de falhas para viver o padrão de uma vida de piedade. E aí, primeiro, Paulo fala assim, quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se. Então, Paulo está dizendo que as viúvas mais novas precisam se casar. Por quê? Elas são novas. Os seus desejos, né? Os seus desejos sensuais, está aflorado, está tudo muito ainda aceso, vamos usar essa expressão. Então, se essa mulher, ela se compromete com o Senhor, de se envolver totalmente na obra do Senhor, e aí, do nada, de alguma maneira, o seu desejo fala mais alto, ela vai vir a se rebelar. E aí Paulo diz que, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso.
quando ela resolve casar-se novamente. Ela está anulando o seu primeiro compromisso, se ela fez um compromisso de servir ao Senhor. Quando a mulher fica viúva, ela está livre. Ela pode casar novamente. Mas, se ela é mais nova e ela se comprometeu com o Senhor, e mesmo assim Deus colocou um homem do Senhor ali, ela vai ser bênção, vai casar. Mas Paulo está se referindo aqui que elas vão se tornar pagãs, porque vão se casar com pessoas incrédulas. Elas vão estar ali envolvidas, se comprometendo e se envolver na obra do Senhor. E aí os seus desejos, sua sensualidade vai aflorar. E quando ela menos esperar, o primeiro que der um sorriso para ela, que der um afago para ela, ela não vai nem se preocupar se ele tem um Senhor ou não. E aí, ele diz que naquela época, já tinha mulheres assim, que se desviaram e seguiram a Satanás. Então, essa segunda fé é falsa. Se você tem o Senhor, e sabendo do Senhor, do seu compromisso, da sua vida com o Senhor, você vai casar com uma pessoa que não tem um Senhor, você está assumindo a segunda fé que é falsa. A igreja precisa estar atento a isso. E Paulo diz também, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. A viúva é super envolvida na igreja, está lá, né, trabalhando, orando, mas aí estoura lá, se envolve com o descrente, olha o testemunho, olha a maledicência no meio do corpo e também na comunidade. Então, qualquer adversário do cristianismo, rapidamente ele vai aproveitar de um escândalo desse, para quê? Para envergonhar o nome de Jesus, para fazer as pessoas desacreditarem do evangelho. Então, nós precisamos ter cuidado. E, por fim, Paulo diz, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ele está dizendo o quê? Que algumas viúvas jovens caíram em tentação e pecaram e não se arrependeram. Elas não estavam mais servindo a Cristo. Eu conheço algumas assim. É muito triste. Por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros. Repreender e exortar em amor. Como um dia também nós fomos. Quem nunca precisou ser exortado? Quem nunca precisou ser repreendido? Eu precisei, eu não morri por isso. Pelo contrário. Estou aqui e agradeço por cada repreensão, por cada exortação que eu levei. Mesmo sabendo que algumas podiam ser mais leve, não é, gente? Mas eu sobrevivi. Então, nós precisamos cuidar dessas viúvas. Nós precisamos ensinar essas viúvas mais novas que elas podem viver uma vida piedosa. E aquelas viúvas, como Paulo fala lá, né? Aquelas viúvas que eram verdadeiramente viúvas, que iam estar escritas, ele fala da idade. No versículo, tinha que ter no mínimo 60 anos. É uma idade onde a mulher já está mais, vamos dizer assim, já está com a sua sensualidade, já está mais acalmada. Então, a gente precisa ter esse olhar de amor e de cuidado com essas pessoas dentro da nossa igreja. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho nos versículos 9 e 10 do capítulo 5, que nós já lemos, porque lá, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo fala do relacionamento daquelas que são as verdadeiramente viúvas, do relacionamento dessas mulheres com as boas obras. E aí, essas boas obras que Paulo fala, elas não se aplicam, como eu já mencionei, elas não se aplicam apenas para as viúvas, elas não se aplicam apenas para as mulheres, elas se aplicam para toda a igreja, para todo cristão que quer buscar uma vida de piedade. E olha bem quais são essas virtudes, né? Essas atitudes que nós devemos ter. Ele fala da conduta geral. Então, nós precisamos realmente ter palavras de elogio que são dirigidas a nós por causa da nossa conduta. Como é que tem sido a sua conduta? Dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja? Não é que nós queremos ser elogiadas, mas é porque nossa conduta, no geral, como nós já falamos aqui em outras quintas-feiras, a roupa, o comportamento, a palavra, tem que ser digno de elogio, para que o Senhor possa ser glorificado. Paulo diz da hospitalidade para com estranhos.
Use, queridos, o seu lar, use o seu coração para receber os cristãos. Ele diz também ajudar os que estão em dificuldade. Ele está empregando, falando que nós devemos empregar as nossas energias para suprir as necessidades, para consolar aqueles que estão sofrendo. Nesse momento que a gente está vivendo, quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas não têm recurso, não têm nem comida direito dentro de casa? Então, vamos usar nossa energia para ajudar essas pessoas. E aí ele fala também de lavar os pés dos santos. Demonstra compaixão e benevolência de uma maneira prática, visando a gente ajudar a suprir as necessidades dos enfermos, as necessidades dos inválidos, daquelas pessoas que precisam de todo tipo de ajuda. E, por fim, ele fala da devoção a toda boa obra. Você deve diligentemente olhar para a sua vida e falar: Deus, eu preciso exercitar a prática de boas obras. Eu preciso dedicar o meu tempo, dedicar a minha energia, dedicar os meus esforços para poder fazer uma caminhada todo dia, sempre dobrar o meu recorde, não apenas, mas para fazer a boa obra. De repente, se você precisar sacrificar a sua atividade física, porque é o único horário que você tem para ajudar alguém que está sofrendo, abra mão. Porque nós precisamos ter uma vida de devoção na prática de boa obra. Mas o meu coração tem que estar voltado nisso. E a minha oração é para que você possa aplicar a piedade na sua vida, praticando a vida de boa obra. Eu acho muito interessante esses versículos aqui do capítulo 5, porque Paulo, não só o capítulo 5 todo, né? Paulo, ele reconhecia a importância de uma liderança forte. Ele reconhecia a necessidade de a igreja ter líderes, ter homens e mulheres que tivessem uma maturidade assim, vibrante, que fossem pessoas maduras, pessoas honestas. E a gente já viu nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, mais de uma vez Paulo falando sobre isso para Timóteo. E essa carta, ela é sobre o quê? A busca da piedade. É o tema do nosso estudo, né? Buscando uma vida de piedade. Mas a gente precisa sempre lembrar que a palavra, que as orientações, as exortações, elas são dirigidas para toda a igreja. Mas é falada de uma forma muito expressiva para os pastores, para os diáconos, as diaconisas, aqueles que exercem liderança na igreja. Existe um peso maior, vamos dizer assim, né? Uma responsabilidade maior. Porque do líder tem que partir algo bom, algo correto para o seu liderado. Então, nós precisamos entender a importância de cada palavra que o apóstolo Paulo traz aqui nessa carta para nós. E nos próximos versículos que nós vamos ler, Paulo nos ensina que estes líderes, né, os pastores, os diáconos, as diaconisas, eles devem ser respeitados, eles devem ser honrados pelo seu empenho, pelo seu compromisso de buscar uma vida de piedade. Olha bem o que Paulo diz. Paulo diz agora nos próximos versículos que ele está recomendando que esses líderes sejam dignos de honra. Vamos ler agora aí no capítulo 5, 1 Timóteo 5, os versículos 17 e 18. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo, ele fala de honra, mais uma vez aqui ele fala de honra. E ele está falando para Timóteo, e está falando para nós, né, para mim, para você também, que nós devemos honrar os líderes da igreja. Ah, Miriam, você já falou sobre isso. Mas a palavra de Deus está mencionando mais uma vez, então precisamos nos atentar mais uma vez. Então, para a gente entender melhor, o versículo traz a expressão dobrados honorários. Ele está relacionado à honra que acompanha os pastores. O versículo usa a palavra presbítero, né? Que ele é merecedor dessa honra. Aquele líder, aquele pastor que é merecedor de dobrados honorários. Ou seja, aquele pastor que ele
ele tem respeito, ele tem consideração à palavra do Senhor e aos irmãos, à igreja. Aquele pastor que cuida das suas ovelhas, aquele pastor que mesmo não estando de tempo integral no ministério, ele consegue dar o seu melhor para as suas ovelhas. Aquele pastor que ora pelas suas ovelhas, aquele pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, aquele pastor que busca uma vida de piedade, que cria os seus filhos na disciplina do Senhor, que tem uma família sólida, que tem um bom relacionamento com os da sua casa e os de fora. E a Bíblia, e aí Paulo, ele faz uma referência a uma promessa lá, uma lei lá do Antigo Testamento, que está escrita lá em Deuteronômio 25:4, que lá em Deuteronômio diz assim: não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Isso quer dizer o quê? Que o pastor, ele está sendo, os diáconos também, diaconisa, Paulo está recomendando que esses ministros recebam pagamento pelo seu trabalho. Que esses ministros possam ser honrados e não criticados. Que esses ministros, eles precisam de cuidado, de zelo por parte da igreja, e não de crítica. E aqui o livro da Elizabeth, ela diz aqui nas páginas 118 e 119, espera aí, deixa eu abrir. Aqui. Ela diz assim: você e sua família consideram importante que os pastores e líderes da sua igreja sejam piedosos? Líderes que trabalham e pregam e ensinam fielmente a palavra de Deus não têm preço. Certamente você já ouviu falar ou até mesmo participou de igrejas onde a liderança não era fiel aos padrões estabelecidos por Paulo na sua carta a Timóteo. Antes de dar continuidade, né, ela gostaria que parássemos para refletir em 3 coisas. Agradecer ao Senhor pelos nossos líderes, agradeça aí pelos seus líderes, assumir o compromisso de expressar verbal e financeiramente nossa consideração pelos líderes da igreja, que são dignos de dobrados honorários, assuma esse compromisso. Parar de criticar nossos líderes, como sugere o texto a seguir. Aí tem um texto aqui, que o título do texto é honrar ou criticar. Diz assim: líderes fiéis devem receber sustento e consideração. Muitas vezes, eles são alvos de críticas, porque a congregação nutre expectativas pouco realistas. Como você trata os seus líderes? Você vive procurando defeitos ou demonstra consideração por eles? Eles recebem apoio financeiro suficiente para permitir-lhes viver sem preocupações e prover as necessidades de suas famílias? Infelizmente, nós, muitas vezes, nos acostumamos com nossos líderes e não providenciamos adequadamente os recursos para suprir suas necessidades. Ou então, os submetemos a severas críticas. Pense no que você pode fazer para honrar seu pastor e os demais líderes da sua igreja. Nós precisamos pensar nisso. Eu estava conversando uns dias atrás aí com uma pessoa. Ela exerce uma função, um cargo dentro da igreja, mas ela passa por uma situação financeira terrível. Ela passa por privações terríveis. E ela não recebe R$1 da igreja. E ela tem cargos, né? Exerce liderança. Ela lidera e ela limpa. Não amarre a boca do boi enquanto ele estiver pisando o trigo. Nós precisamos lembrar que eu estou bem nutrida, eu estou bem abastecida a minha casa, minhas contas, mas e o meu líder? E aquele que lava a igreja, aquele que limpa o banheiro que eu vou lá sujar, aquele que limpa o banco para eu sentar, aquele que prepara a ceia que eu vou participar? Nós precisamos pensar e cuidar dos nossos líderes, né? A frase que ela traz aqui, e que eu quero repetir, ela diz que líderes que trabalham, que pregam e ensinam fielmente a palavra de Deus, não têm preço. Esses líderes, eles, sendo fiéis, dignos de dobrados honorários, eles construíram uma reputação. E a gente sabe que não é fácil construir uma reputação. A gente ouve dizer por aí que leva-se uma vida inteira para construir uma boa reputação, mas apenas 1 minuto para
perder essa boa reputação. Os líderes na casa do Senhor, eles estão ali galgando, os líderes fiéis estão construindo uma boa reputação. E quem somos nós para estragar isso? Quem somos nós para deixar esses líderes passar por necessidade, passar por situações que possam colocar a sua reputação na prova? E aí Paulo fala nos próximos versículos, agora nos últimos versículos aqui do capítulo 5, 1 Timóteo 5, 19 a 25, Paulo fala provando os líderes. Ele diz assim, a palavra de Deus fala o seguinte: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, sem nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Esses versículos aqui, que nós acabamos de ler, ele trata de uma conversa muito íntima do apóstolo Paulo com Timóteo, né, o seu seguidor, o seu discípulo Timóteo. E ela está relacionada a um alto padrão de conduta, né? um padrão elevado de conduta e princípios de liderança para toda a igreja. Os líderes, né, os pastores, os presbíteros, eles precisam ser provados, mas eles não precisam ser envergonhados. Eles precisam ser ajudados, mas eles precisam cuidar da sua vida. Paulo, ele está explicando detalhadamente para Timóteo aqui quais são as atribuições de um pastor. E 2 princípios se destacam aqui, nessa busca da piedade na vida desse líder. Paulo, ele fala para Timóteo primeiro, ele fala aqui do princípio, que o pecado não deve ser ocultado. Quando Paulo diz para Timóteo que a gente não vai exortar, vem alguém lá falando, que o meu pastor fez isso, está vendo aquele diácono da igreja? Fez isso e aquilo. Eu não vou ouvir o falatório e sair falando, não. A pessoa precisa, né, ter a prática lá de confessar o seu pecado. Por quê? Porque o pecado oculto, em algum momento, ele vai ser revelado. Então, Paulo está ensinando aqui para Timóteo que mais cedo ou mais tarde o pecado vai vir à tona. Paulo está falando ali para Timóteo, porque Timóteo ali era o pastor daquela igreja de Éfeso. Então, Paulo está falando, olha, Timóteo, cuidado, você tem que cuidar de você, cuidar da sua doutrina, naquilo que você crê, cuidar da sua vida. Ele ainda fala que cuide da sua saúde, né? Bebe aí um pouco de vinho, porque faz bem para o seu estômago, porque lá dos problemas de saúde que ele tinha. Você precisa cuidar, querido, da sua vida, cuidar da palavra de Deus, alimentar, lembra das suas raízes? Você precisa examinar o seu coração e ver se você consegue aí perceber se no seu coração existe algum pecado que você precisa confessar. Seja você líder da igreja ou não, seja você que exerce algum cargo na igreja ou não, seja você só um membro comum da igreja, tem algum pecado que precisa ser confessado? Confesse, porque mais cedo ou mais tarde ele vai vir à tona. O pecado não pode ser ocultado. O segundo princípio que Paulo está dirigindo aí para Timóteo é: as boas obras não devem ser ocultadas. Então, da mesma forma que o pecado não pode ficar oculto, porque ele vai vir a ser revelado, as boas obras também, elas vão vir à luz. As boas obras também vão aparecer. Então, cuida do seu coração.
cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Gente, todos os dias você tem que lembrar disso. Eu preciso cuidar do meu coração. Eu não preciso cuidar da vida do meu irmão. Meu irmão tem pecado e eu? O que eu preciso confessar? O que eu preciso deixar? E o que eu preciso praticar? Qual é a boa obra que eu preciso praticar? Olha bem, aqui na página 125 desse livro, ela diz assim, o tema é resposta ao coração. Ao ler esta passagem, você tem a sensação de que está bisbilhotando a correspondência alheia? Você não sente que está intrometendo em uma conversa íntima entre pai e filho ou numa reunião de alto nível? É assim que eu me sinto ao ler esse trecho. Timóteo é um jovem pastor e Paulo um homem experiente e maduro. Um líder dos líderes, que está transmitindo uma orientação direta ao seu jovem discípulo. Vejamos algumas recomendações que devem ser levadas a sério. Examine a sua própria vida. Busque a piedade. Ore pedindo pureza para os seus líderes. Deixe a cargo de Deus a vida e a atitude dos outros. Não crie problema na igreja. Não faça comentários maldosos sobre as pessoas, nem destrua a boa reputação dos outros. Nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos ter a piedade, buscar uma vida de piedade, é olhar para nós, cuidar de nós e não dos outros. Aquela história de falar assim, o irmão veio, confessou um pecado, falou uma deficiência dele, aí você vai e fala, não, vou contar aqui só para Ana Paula para estar orando, e aí eu estou expondo meu irmão para Ana Paula. Cuidado com isso. Deixa que Deus é que cuida. Cuide você, do seu coração. Cuide você da doutrina, daquilo que você crê. Se você pode, ajoelha, feche o seu olho, fique em pé. Mas nesse momento, peça para que Deus mostre para você como está o seu coração. Para que você possa buscar uma vida de piedade. Cuidando dos outros, amando os outros, mas também cuidando do seu próprio coração. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos nesse momento colocar o nosso coração diante do Senhor e assim pedindo que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso coração e ver o que precisa ser mudado, qual o pecado que precisa ser confessado, o que precisa Deus deixar para trás, o que precisa Deus começar a fazer, a praticar. Deus nos ajuda, Senhor, a aprender com esses ensinamentos do apóstolo Paulo, a cuidar dos outros, a cuidar das viúvas, a cuidar, Senhor, com o amor da igreja de Cristo, a honrar os nossos líderes, a cuidar, Senhor, dos nossos líderes, aqueles homens, aquelas mulheres que cuidam da igreja do Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, provando os líderes, mas primeiramente cuidando da minha vida, cuidando da minha saúde, do meu corpo, do meu coração, cuidando da doutrina em mim. Me ajuda a ser fiel, Pai. Me ajuda, Senhor, a buscar uma vida de piedade, uma vida mais próxima do Senhor, mais parecida com o Senhor. Que cada um, Deus, que está até aqui, participando desse estudo, possa verdadeiramente buscar uma vida de piedade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe.